Glória a Deus. Deus até revista para cá. Aleluia. A parte chamada igreja, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Coloca só quero adorar do fino. Isso. Mateus capítulo número 7, versículo de número 24. Diz assim, capítulo 7, versículo de número 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Repita comigo, rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateu aquela casa, e ela não, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, obrigado, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateu aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua... Amém? Pode se sentar. Eita, essa água tá gelada, hein? Aleluias. Eu não ligo se você quiser dar glória não, amém, irmãos? Fica à vontade para adorar a Jesus. Papai já falou aqui através de vários louvores. Oh, glória a Deus. Ouça esse louvor para a tua alma, ouça. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Quem sabe louva, vai! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu também não sei, irmão. Não entendo porque me amou. Oh, glórias. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Oh, glórias. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Obrigado, Deus. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me
coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu. Oh! Aleluia! Oh, glória a Deus! Canta, vai! Quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho, Jesus te deu. Quem recebe isso aí para a tua vida? Aleluias! Irmãos, eu estou tão feliz por saber que Deus tem ouvido as nossas orações, pastor Jorge. Cada vitória que vem sido contada aqui na frente é resultado da sua oração. Às vezes, né, a gente está orando, e achando que não está acontecendo nada, irmãos. Tem um mundo espiritual tentando impedir o agir de Deus acontecer. Mas Deus está lutando em teu favor para trazer a tua vitória. Por isso é necessário orar incessantemente. Todos os dias, continue orando. Pastor Leandro, a tua vitória ainda não veio, mas eu continuo orando. Eu continuo acreditando. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 3, há tempo para todas as coisas. Eu falei uma vez para a pastora Lucimere que tem coisas que vão acontecer na nossa família, que talvez a gente nem vai estar mais aqui, mas vai se cumprir. Você sabia? Talvez Deus leve um de nós, e você com seus olhos você não viu, mas lá na frente teu filho volta, tua filha volta, teu marido se converte, sua esposa se converte, mas isso foi fruto da sua oração lá atrás. Por isso você não pode parar de orar. Você pode falar para quem está do seu lado, não pare de orar. Pastor, Deus ouve uma igrejinha na bacia do Éden. Como diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Vem ver. Não é, pastor Jorge? O Espírito Santo vem aqui na bacia do Éden. Eu creio que ele vem aqui. E essa passagem que vamos falar nessa noite é uma passagem muito conhecida. Jesus, ele estava contando através de parábolas. Parábolas nada mais é que histórias do dia a dia. Se eu chegasse para vocês aqui e falasse em chinês, quem entenderia? Levanta a mão, em chinês. Ninguém. Em japonês, quem entenderia? Ninguém. Então, se Jesus falasse só das coisas do céu, ninguém entenderia, irmãos. Por isso o pastor Elisante, ele contava história do povo, história do dia a dia. Ele contava de uma casa, de outra casa, de uma coisinha, de uma lamparina, de outra coisa. O quê? Para mostrar, através do que aquele povo vive, o espiritual que ele queria demonstrar. E a Bíblia nos fala sobre uma parábola de 2 homens, 2 atitudes e 2 resultados. 2 homens que tomaram 2 atitudes, cada um tomou a sua, e 2 resultados. A Bíblia nos conta que um decidiu fazer a sua casa sobre areia, o outro decidiu fazer a sua casa sobre a rocha. Sabendo que a estrutura de uma casa não está no telhado, nem nas paredes. O Antônio é pedreiro, e ele sabe muito mais do que eu. Se uma fundação não for firme, o que você coloca em cima vai cair. Sim ou não, Antônio? Você que é pedreiro? Então a fundação que precisa ser firme. Você tem que fazer uma sapata firme, boa. Quando a gente veio levantar essa igreja, nós fizemos muitas sapatas, não foi, pastor? Vários buracos grandes. Enchemos de concreto. Talvez pessoas olhavam assim dizendo,
doidos. Um terreno desse tamanho, com meia dúzia de pessoas. Mas Deus adora trabalhar com o impossível para o homem. Aquele onde a sociedade diz assim, não tem jeito. Aí Deus fala, agora que eu entro. Onde a sociedade diz, não vai chegar lá. Aí Deus fala, agora que vai chegar. Não vai abrir as portas, agora que vai abrir. Porque quem define o que vai ou não acontecer na tua história não é um homem, é Deus. É a palavra de Deus que define o que vai acontecer na tua história. O homem, os invejosos, os críticos vão dizer, tu não é capaz, tu não vai chegar, não vai acontecer, vai morrer assim, tua família vai ser destruída. Mas a Bíblia diz, em mim, você pode todas as coisas. É a palavra de Deus que diz. Então, duas escolhas. Escolheu, pastor Jorge, fazer a casa num lugar mais fácil. Onde é o lugar mais fácil? Na areia. Com a mão você cava numa areia, sim ou não? Às vezes eu gosto de ir na praia, eu gosto de ficar mexendo na areia. E tu vai lá, faz um buraquinho, uma coisa bem legal. Vem a água e tal. E você vê uma facilidade que você tem para fazer um buraco na areia. É fácil. E construir uma casa sobre a areia é muito mais rápido. Cansa muito menos. E aquele homem então decide, não. Enquanto o outro está cavando buraco para fazer sapata, eu já estou levantando tijolos. Mas nem sempre a pressa é resultado de vitória. Porque às vezes você pode ter pressa, mas não é a pressa, porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com tempo. Então eu preciso entender que é no tempo dele. O homem está cavando na areia, fez lá a estrutura da casinha dele em cima da areia. O outro escolhe fazer num lugar mais difícil. Uma rocha. O que é uma rocha? Um lugar duro, que para furar tem que bater muito. Tem que insistir, porque bater numa rocha não é para qualquer um. Vai quebrar uma pedra para ver como é que fica a sua mão. Não é, Antônio? Quebrar no negócio duas vezes, te pegava uma viga aqui, que tinha que quebrar, no outro dia a mão estava cheia de calo, irmãos. Porque bater em algo fácil é mole, você bater em algo duro é diferente. E um homem então decide, não, eu prefiro estruturar a minha casa sobre algo rígido. Porque esse que estava estruturando sobre algo rígido, já estava pensando lá na frente. Dizendo, vai que acontece alguma coisa. Pelo menos eu sei onde a minha casa está estruturada. O outro foi pela pressa, pela facilidade, fez a casa. Só que a Bíblia diz que veio os ventos, veio os momentos difíceis. Para o quê? Para as duas casas. As duas casas passaram pelo mesmo problema. Qual, pastor? Está escrito aqui, ó, versículo. E desceu a chuva, veio o rio e veio o vento. Momento difícil chega para todos, sim ou não? Momento de luta chega para todos. Não tem ninguém que fuja dos momentos difíceis. Ninguém, irmãos. Todos um dia vai passar por momentos difíceis. Todos os dias vai passar por um momento de luta. Porque a Bíblia diz, no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom, porque eu venci em vós. Então, por crente, tem pessoas que falam assim, ei pastor, é só vitória. Eu falei, irmão, então tu está lendo a Bíblia errada. Porque a minha Bíblia diz que praticamente é mais luta do que vitória. A aflição é um dia de vitória e 5 dias de luta. Um dia de vitória, 5 dias de luta. Porque a nossa maior vitória é a certeza de morar no céu. Essa luta que estamos passando aqui, isso faz parte, irmãos. E eu nunca vi ninguém crescer em dias bons. Você cresce na dor. Quer saber o quanto você é forte? Passa dor, passa um momento difícil, passa perca. Aí quando você passa, você vê o quanto você é forte. É que Deus falando assim, eu acredito que você é capaz de passar por isso.
Você só está passando por isso porque eu acredito em você. Então Deus às vezes Ele vai te provar simplesmente para te aprovar. Ele dizendo, é necessário te passar por aqui só para te trazer para perto. E às vezes a gente não entende, pastor Elisângela, o porquê passar isso, o porquê viver aquilo, o porquê o vento, o porquê a água, a chuva, o porquê os rios. Isso é para moldar a nossa fé. Se a Bíblia está dizendo que eu terei aflição, então, ainda que Jesus esteja comigo, eu terei aflição. Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não impediu eles de entrar dentro da fornalha. Jesus estava com Daniel, mas ainda assim Daniel foi parar dentro da cova dos leões. O segredo não é Deus impedir que você chegue na prova. O segredo é Deus passar a prova com você. Ele está dizendo, tu vai chegar na luta, meu irmão, vai chegar na prova, vai, mas tem de bom ânimo, eu venci e tu vai vencer. Essa peleja, eu pelejarei por você. Então eu preciso entender, quando eu falo desses dois homens, eu falo de escolhas. Desde quando acordamos até irmos dormir, Antônio, nós temos escolhas, sim ou não? Eu vou trabalhar porque eu escolho trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Tem pessoas que escolhem o mal, sim ou não? Outras escolhem o bem. Mas mediante a sua escolha, cada escolha tem um resultado. O bem, o mal, o céu, o inferno. Abre porta, fecha porta, morre, vive. São os dois lados. Então aquilo que eu decido para a minha vida é os resultados que virão. Se o pastor Leandro plantar aqui atrás da igreja um pé de feijão, e daqui a algum tempo eu ir lá, eu falar, eu vou lá colher arroz, eu vou achar arroz sim ou não? Não, porque o que eu plantei foi feijão. Ou por que as pessoas colhem o mal? É porque plantam o mal. Ou por que as pessoas colhem as destruições dentro do lar? É porque, infelizmente, decidem se firmar com pessoas que não são de Deus. E a Bíblia está dizendo, ei, a sua escolha vai definir o resultado da tua vida. Jesus, ele diz, eu sou. A Bíblia diz, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora a escolha é minha. Existe qual os dois caminhos? Sabemos disso, sim ou não? O largo e o estreito. Mas a escolha é que minha, é só minha. Às vezes eu coloco lá no Facebook, você pode viver do jeito que quiser, porém o seu final quem decide é Deus. Sim ou não? Tem pessoas que falam assim, ó, todo caminho leva a Deus. De um ponto ou de outro, isso é verdade. Que no final, vai estar de joelhos diante dele. Só que, o julgamento é outra coisa. E eu preciso entender que, aonde eu tenho colocado a minha fé. O homem decidiu, pô, na areia é mais fácil. Mas aí veio o vento e derrubou a casa dele inteira, acabou com o projeto. O outro foi no momento mais difícil, demorou mais tempo, mas veio o rio, veio o vento, a casa não saiu do lugar. Por quê? Estava fincado sobre a rocha. A Bíblia diz, todo aquele que ouve, que escuta a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei. Todo aquele que ouve e pratica. Porque não adianta, pastor Elisângela, eu ouvir, eu venho para a escola dominical todo domingo, pastor Elisângela, diácono Sérgio, bispo Eliane, dão escola bíblica dominical, estudam a semana toda. Você vem aqui e ouviu, 2 horas ouvindo, 1h30, 2 horas ouvindo. Chega lá fora, você não pratica nada do que ouviu.
Sabe que a Bíblia te compara ao homem insensato, à mulher insensata. Mas todo aquele que ouve, e a palavra diz, e pratica, porque só ouvir e não praticar não serve para nada. É a mesma coisa, aquele que prega e não pratica, não serve para nada. Aquele que canta e não pratica o que canta, não serve para nada. Porque a palavra diz, eu preciso ouvir e praticá-la. O que é praticá-la? É colocar em prática o que eu aprendi. Se eu aprendi que roubar é errado, eu não vou roubar, sim ou não? Se eu aprendi que adulterar é errado, eu não vou adulterar, sim ou não? Se eu aprendi que fornicar ou fazer qualquer outra coisa que não é da vontade de Deus é errado, quando eu pratico essas coisas, a Bíblia me compara a um homem e a mulher insensata, que colocou a minha casa sobre a areia. E qualquer tempestade vai levar os seus sonhos, os seus projetos, vai frustrar você. Por quê? Porque você não está estruturada sobre algo rígido. Você não está estruturado sobre algo onde suporta o vento. Porque muitas pessoas estão aqui dentro, aí amanhã estão lá fora. Estão aqui dentro, amanhã estão lá fora. Por quê? Não criaram uma raiz em uma rocha. Pastor, como assim? Mas estava aqui ouvindo. Lembra de Judas? Judas ouvia o que os outros ouviam. Judas escutava o que os outros escutavam. Judas comia com Jesus igual os outros comiam. Mas por que Judas foi diferente? É uma decisão. É uma decisão. Meu filho nasceu dentro da igreja. Ficou aqui, trazia ele para a escola dominical, por culto, para a escola, por culto, para a escola, por culto. Quando ele cresceu, ele decidiu não seguir mais. Pastor Leandro, o senhor vai obrigar? Não. E já passou a idade de eu obrigar ele aqui dentro da igreja. Agora é ele com Deus. Ele vai decidir o futuro dele. Eu quero que meu filho vá para o céu? Claro que quero. Eu quero que ele vá para a glória? Claro que eu quero. Mas quem decide isso é ele. A minha oração todos os dias é: Senhor, traga meu filho de volta. Liberta ele. Senhor, traga meu filho de volta. Liberta ele. Por quê? Porque eu sei quanto o inferno é ruim. Eu sei o quanto a perdição é eterna. Pessoas que dizem: ah, morreu, acabou, não tem mais. É isso aí que Satanás quer fazer. Fazer você achar que morreu, acabou. Mas o ser humano não morre nunca. Não morre nunca. Pastor, nunca. Não. Ou ele vai sofrer eternamente, ou ele vai viver com Deus eternamente. Mas morrer, nunca. Isso aqui, que vai para o cemitério ali, só a carcaça, irmãos. Mas a sua alma, a minha alma, ela vai viver para sempre. Seja no céu, seja no inferno, ela vai viver para sempre. Por isso Deus está dizendo: 2 caminhos, escolha o seu. Tem 2 caminhos, nada mais. Não existe outros. É 2. Escolhe o seu. Esses homens decidiram, foi decisão de cada um. Vou fazer no lugar mais fácil. O outro, não, peraí, vou estruturar a minha casa num lugar onde eu sei que vai continuar de pé. Onde eu sei que o vento não vai derrubar. Onde eu sei que a tempestade não vai derrubar. Quantos ventos fortes nós já tivemos aqui? E olha a igreja de pé. Quantos ventos fortes você já teve na tua casa? E olha a sua casa de pé. Por quê? Porque tem uma estrutura fundada embaixo. Alguém consegue ver essa pata hoje? Ninguém vê, mas ela está lá. Alguém consegue ver as colunas lá para baixo, o concreto que a gente jogou? Ninguém vê, mas é Ele que segura essa igreja de pé. Oh, glória! Então os teus projetos, os teus sonhos, coloque tudo na mão de Deus. Senhor, a minha vida a partir de hoje, eu quero estar aqui, ó, firme, num lugar firme. Por quê? Porque eu sei que aqui não vai cair. Aqui eu sei que eu não vou me machucar.
Aqui eu sei que eu estou seguro. Aqui eu sei que ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, eu sei que aqui eu estou num lugar firme. Você precisa entender isso. Você precisa entender que lugar de areia é lugar onde hoje a areia está assim. Aí quando vem a água do mar que começa a levar, automaticamente a areia cede. Preste atenção, você que vai muito na praia. Quando a água vem, que a água volta, a parte dali perto do mar, ela começa a abaixar, a ceder, porque uma simples onda já foi desfazendo a areia. Então uma simples provação não pode te derrubar, ó crente. Porque você precisa não só escutar a palavra, mas você precisa praticá-la. Eu fui numa mini vigília, acho que foi, hoje é domingo, foi sexta. Numa mini vigília sexta-feira. E eu estava na minha vigília, pastor Jorge. E as pessoas que foram lá, que iam se apresentar, estavam tudo lá sentada, quieta, de boca fechada, igual uma múmia. Aí quando o pastor dava oportunidade para pegar o microfone, irmão, você tinha que ver. Tinha que ver, era uma gritaria que só, e queria que a igreja pegasse fogo à força, que não sei o que, beleza. E eu olhando aquilo, falei, meu Deus. Aí quando ele entregava o microfone, que ele ia sentar, que ele sentava, 5 minutos, já estava gelado. Fala, Senhor, a tua palavra é para ser vivida. Antônio, igreja, viva a palavra. Ainda que seja num oculto. Ninguém está vendo, pastor Américo, mas Deus está te vendo. Lembra que ele falou de Jó? Tem observado meu servo Jó? É, homem temente e fiel, não se corrompe. Antigamente eu tinha preocupação de ficar conhecido no bairro, de não sei o que. Deus falou, queira ser lembrado no céu. Porque a lembrança dos homens são passageiras. E no mesmo momento que eles te exaltam, automaticamente eles te destroem. É rápido demais. Mas no céu, se o céu lembrar de você, tu está bem. Se o céu lembrar, rapaz, aonde é mesmo lugar? É lá na bacia do Éden. Aonde? Mauriti dos Santos, número 817. O que tem lá? Uma igrejinha onde ninguém dava nada. É mesmo? E rapaz, destruíram tudo, ficou só o terreno baldio lá, cheio de mato, de lixo. E até disseram, vai virar lixão. Aí Deus falou, vai não, rapaz, eu tenho um projeto para aquele lugar. Glória. É Deus olhando lá de cima, Senhor, saiu alguns foram embora, só tem 300. Ele falou, é o suficiente para me fazer um milagre. Senhor, mas a maioria nem trabalha. Não tem problema, eu vou usar de longe para fazer a obra, mas vai acontecer. E o que ele faz? Começa a usar Feliciano, o André, o seu Marcelo, e a irmã Maria, e outros que vão ajudando. O quê? Um vai doando a janela, outro doa a porta, outro doa o piso, outro doa não sei o quê, outro doa não sei o quê, e o quê? E a obra vai acontecendo. Por quê? Quando ele tem projeto, não tem Satanás que pare. Porque o projeto é dele. Sim, por isso que Satanás não te toca. Por quê? Porque se Satanás te matar, ele mata o projeto. Então Deus que é Deus, ele fala, Antônio, tu és o meu projeto. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se o meu projeto está em você, tu não vai ser atingido. Está entendendo? Porque o projeto continua de pé. É porque Deus tem um projeto em você. Por isso que tu não morre. Por isso que nada te acontece. Deus falando, nela não, porque o meu projeto está nela. Nele não, porque o meu projeto está nele. E se o projeto está na tua vida, fique em paz. Deus vai cuidar de você. Oh, você pode dar glória a Deus aí? Fechei aqui a Bíblia. Então você precisa entender, você é um projeto de Deus e ponto final.
É um projeto de Deus e ponto final. Senhor, eu lembro que o tempo que eu fiquei, acho que foi 1 ano, não foi, mas desviado, sei lá, 1 ano mais ou menos. Se chegou a isso. Se chegou a isso, eu acho. 1 ano. Só que aí teve uma época que meus primos chamou a gente lá para ir na Via Show, lá antiga. Existe ainda Via Show? Lá na Via Show, acho que agora é outro nome, né? Mas na época era Via Show. Eu lembro que eles chamou para ir lá. Falei, vamos embora. Foi eu e meus primos. Paguei até da parte mais cara, que é a... Como é que é o nome? Camarotes. Paguei na parte que eu não gosto muito de tumulto, me dá fobia. Se eu ficar num lugar com muita gente, me dá fobia. Fui para um lugar mais alto, paguei mais caro e tá eu lá. Não sei quantas mil pessoas cabem ali dentro, mas estava lotado. Pensa num lugar lotado. Eu estava de cabelo louro nessa época, eu acho. Não estava, mano, nessa época? Estava de cabelo louro. Nossa, um negão desse cabelo louro. Só o sangue. Tu vê o que Satanás faz. Então, olha o que Satanás faz. E eu fui para lá, chegando lá, no meio vamos supor, sei lá, 5.000 pessoas ali dentro, não sei quantas dão. Eu no meio daquilo tudo de gente. E começou lá o pagode, o negócio lá. E eles dançando, não sei o que, paquerando, dançando. E eu frio, gelado. Embora, cara, vamos curtir. Eu falei, eu não consigo. Ele, vambora, rapaz, vamos curtir. Eu falei, eu estou tentando, mas eu não consigo. De repente, irmão, crê se você quiser. Crê se você quiser. Eu ouço uma voz no meu ouvido, Leandro, o que tu está fazendo aí? Eu olhei para o lado, eu perguntei o falecido Edmilson, ele estava lá comigo, Livando. Falei, falou alguma coisa comigo, vocês? Ele, não, cara, a gente não falou nada, a gente está dançando. Perguntei o Livando, meu primo, cara, tu falou alguma coisa comigo? Ele falou, não, cara, a gente está dançando, eu não falei nada. Eu falei, meu Deus, estou ficando doido. Aí passou, de novo a voz, Leandro, o que tu está fazendo aí? Ah, mano, você quer? Eu falei, eu estou ficando maluco, só pode. Eu falei, cara, vocês não falaram comigo? Eu falei, cara, a gente não falou contigo. Eu falei com eles, vão embora. Ele, tá doido, tu pagou carão, vai embora. Eu falei, eu vou embora. Eu estou ouvindo vozes aqui dentro. Eu estou ouvindo vozes. Eu falei, se essa voz falar comigo de novo, eu vou embora. E continuou lá o ritmo, a barulheira que só. E a voz veio de novo, Leandro, o que tu estás fazendo aí? Eu falei para ele, tchau, tchau. Cara, você é doido. Vim embora, irmão, sozinho. Vim embora. Nem para isso a gente serve. Quando somos escolhidos de Deus, não adianta. Você pode estar aonde estiver. Deus vai lá te buscar. Voltei para minha casa. Falei, é melhor voltar para a igreja, que eu não consigo nem ser do mundo. Voltei para a presença de Deus. Estou aí e nunca mais, se assim for a vontade do Pai, nunca mais eu quero largar esse Jesus. Nunca mais. Porque eu sou um escolhido de Deus e você é também. Então, se você sentir vazio num lugar com muita gente, é porque está faltando Deus. Sabe, você está num lugar lotado de pessoas e se sentir sozinho? Foi assim que eu me senti. Então, se você está assistindo assim, é Deus te chamando de volta. Dizendo, ei, chega, volta. Está se sentindo sozinho, acompanhado de pessoas que você fala, não é possível, eu estou lotado de pessoas e estou me sentindo sozinho. É porque Deus está dizendo, volta. É hora de voltar. E eu voltei para a casa do Senhor, minha melhor escolha. Falei, Senhor, obrigado por me aceitar de volta. Gratidão, e eu estou num lugar que eu nunca deveria ter saído. E eu estou vendo Deus salvar a minha família aos poucos. Salvar minha parentela aos poucos. E eu orava muito pelo meu primo Edmilson. Vou encerrar, mas 5 minutos eu encerro. Eu falava com ele, Edmilson, se tu for do céu,
Eu falava bem para ele: se tu for do céu, de um jeito ou de outro, você vai vir para a igreja. Ele, que isso, cara? Na última semana, a esposa dele veio e fez o apelo para ele. E ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador da vida dele. E eu falei: Senhor, muito obrigado, porque um dia eu vou encontrar com ele no céu. Um dia eu vou encontrar com ele, com meu avô. Aquele coroa foi difícil, foi ou não foi? Ô coroa difícil. Com 80 anos, irmãos, ele veio para Jesus, pastor Elisângela. Praticamente com 80 e poucos anos a gente estava batizando meu avô. Um homem difícil, que perseguia o povo de Deus, mas veio aqui. Eu lembro a última vez, ele estava lá ainda. Ele falou para mim assim: filho, realiza um desejo meu, de adolescente. Eu falei: o que é, avô? Deixa eu tocar a bateria. Eu falei: vô, o senhor quer tocar a bateria? Ele: me leva na bateria. Estava lá na garagem, foi a última vez. Eu peguei ele, fui levando ele devagarzinho até aquela bateria ali. Só que ela estava lá na garagem. Eu botei meu avô sentado na bateria, ele parecia um adolescente tocando. Para ele estava lá num bom, irmão, estava fazendo tudo errado, mas ele estava lá, tá-tum, tá-tum, tá-tum. Eu cheguei a tirar a foto e a lágrima descia. Eu falei: meu Deus, como tu faz as coisas? Como é lindo isso que o Senhor está fazendo. Satanás achou que levaria a alma do meu avô para o inferno. Mas o céu falou: não, tem muita gente orando por ele. O céu pega a alma do Edílio e leva para o céu, Antônio. Fica de pé, por favor. Então continue orando, porque Deus está salvando a nossa casa. Eu não sei quando vai acontecer, irmãos. Eu não sei nem se meu filho vai ficar nessa igreja, se vai ser na outra, não importa. Eu quero que ele fique aos pés da cruz. Meu filho vai voltar para a igreja, mas não vai ficar aqui. Glória a Deus. Que esteja ao pé da cruz, pode ser aqui, pode ser lá. E não só a minha família, eu vou profetizar aqui que a tua família também. Deus vai libertar os teus. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. Eu vou colocar sobre a minha. Coloque a mão sobre a sua cabeça, todos, por favor. Deus. Pai, como eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Como eu creio que o Senhor é poderoso para agir. Aqui estão cada vida aqui, Pai, que entrou aqui dentro e só o Senhor sabe como está. Só o Senhor como está a estrutura dele, a estrutura dela. Só o Senhor sabe como está, Senhor, por dentro. Talvez, Senhor, a maquiagem tem tampado. Talvez a roupa tem tampado. Mas o Senhor é poderoso para ver lá dentro da alma. O Senhor é poderoso para ver lá dentro do coração. E tem coisas que não é o dinheiro que completa, não é o carro que completa, não é a casa que completa. Tem um vazio que só o Senhor completa. Se o Senhor não tiver nessa vida, Senhor, esse vazio vai permanecer. Mas o meu pedido nesta noite é: Senhor, complete essa alma hoje. Complete essa vida hoje, a ponto dele não querer se drogar mais, a ponto dela não querer se prostituir mais, a ponto dele não procurar mais vícios, dela não procurar mais vícios, não idolatrar mais nada, porque o único a ser adorado é o Senhor. Riambachuriante que mantore barabasega.
Senhor, vai agora, Senhor, tocando nessa mente. Estou com as minhas mãos sobre a minha cabeça. Os meus irmãos estão com as mãos sobre a sua cabeça. Senhor, todo dardo inflamável do inimigo, todo dardo inflamável de Satanás contra essa vida, seja agora queimado pelo poder da palavra. Todo pensamento de desistência, pensamento dizendo você não pode, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém, está repreendido Satanás, está repreendido o demônio. A Bíblia diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Operando Deus na minha vida, quem impedirá? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, amém. Saúde aqui com a paz do Senhor, irmãos. Vamos na semana, né? Terça-feira, culto de doutrina com o pastor Jorge, às 19h30. Quinta-feira, culto de libertação, às 19h30. Domingo, EBD, às 9h da manhã, a pastora Elisângela. E às 19h, culto de missões, né? O preletor, pastor Natan, e batendo a palavra no culto de missões. E também lembrando os irmãos a respeito do passeio